A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais o início, a mais um trimestre da Escola Dominical. Estamos chegando com o quarto trimestre de 2024, neste domingo emblemático, que é o domingo 6 de outubro, eleições municipais por todo o Brasil. Na minha igreja teremos aula normalmente, as eleições hoje são muito mais rápidas, não é? É muito rápido. E mesmo eu tenho que atravessar a cidade para votar, mas estaremos na escola dominical, até porque é a abertura do trimestre, né? Mas fala para nós aí na sua igreja se vai ter aula, se vocês vão cancelar, vai fazer na terça. Eu conheço igrejas que mudam para terça, na minha igreja não funciona. Na minha igreja a gente não tira as aulas da EBD, mesmo quando tem outras programações, porque eu já percebi que tem um grupo de irmãos que não faltam por nada na EBD. Então, em nome destes, a gente mantém a aula sempre nos domingos pela manhã. Mas fala para nós como é na sua igreja e sejam todos bem-vindos a mais um trimestre da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, em Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-lo semanalmente por aqui, para juntos prepararmos a aula da semana. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que é muito importante para nós, fale para nós de onde você nos assiste e interaja com o canal, compartilhe o link com mais pessoas, porque fazendo isso o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e necessário e divulga para mais pessoas também, tá certo? Bora, pega a Bíblia, papel, caneta, bloco de notas, vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Lembrando que na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo meu WhatsApp. Será um prazer atender a sua igreja ainda em 2024 ou 2025. Viajamos ministrando a palavra de Deus e será um prazer estar aí com os irmãos. Bom, tópico é a lição 1 na classe dos jovens. A revista vai falar com o tema Alcance um futuro feliz e seguro. Não dá para ver por causa não sei se eu diminuir aqui, mas acho que não, tá? Mas enfim, Alcance, essa revista você tem ela aí, né? Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão, no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Essa revista de jovens, a CPAD, tem ela à disposição em PDF, tá? Muito bem, nós vamos então estudar aí o livro de Provérbios. A primeira aula neste domingo, ela tem por título O Livro de Provérbios, um convite à sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. A leitura bíblica em classe está em Provérbios 1, do 1 ao 7, depois versículos 20 ao 23. A introdução começa com uma pergunta: o que é a sabedoria? Há um manual para como viver, né? Existe um manual que nos ensine como viver, como nos relacionarmos com Deus, como nos relacionarmos com a sociedade. É sobre isso que nós vamos estudar neste trimestre dentro do livro de Provérbios, que será aí o nosso objeto de estudo, não é? Então, existe aí um manual, né, ético e prático sobre como nós devemos viver. Bom, o primeiro tópico, o primeiro capítulo aqui da nossa aula, ele começa com o título Um Livro para a Vida, a arte de viver. Recentemente estudamos o livro de Salmos. Vimos que esse livro apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos para a nossa maneira de viver com Deus, com nós mesmos, com a nossa família e com a sociedade em que estamos inseridos, né? Então, o livro de Provérbios, ele nos traz aí lições, conselhos. Havia aí um ditado antigo que dizia: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas o fato é que conselho é bom, não é? Então, veja,
É, portanto, um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto, pois são princípios de fé e confirmados na experiência de vida dos que vivem de maneira justa e reta. Tá? Então, Provérbios 2, versos 20 e 21. Para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Tá? Então, logo, o que se encontra no livro de Provérbios não é uma forma idealizada de vida, mas um ensinamento prático que tem como fonte de inspiração o próprio Deus e ao mesmo tempo confirmado pelo estilo de vida dos justos que vivem para glorificar a Deus. Tá? Então, não é uma idealização da vida. As pessoas idealizam o casamento, elas idealizam a fase adulta, né, o jovem. Não, é algo prático isso aqui. É algo que é possível. Inclusive, como podemos dizer, testemunhado por aqueles que praticam isso, por aqueles que vivem para glorificar a Deus. Isso significa que o livro de Provérbios é um livro de receitas, né? 1 mais 1 é 2, e você faz exatamente o que está aqui. Não, ele é sim um estudo que nos ensina a ser realistas, prudentes e cuidadosos, não é? Prudentes. Essas três palavras são interessantes. Realistas. Precisamos olhar o cenário que nós estamos vivendo de uma forma realista. Ok? Até para sonharmos de forma realista, não é? De forma também prudente, não é? De forma prudente, de forma equilibrada e com cuidado, tá certo? Tem muito jovem aí decepcionado, frustrado, porque vive com a cabeça no mundo da lua, vive com a cabeça cheia de ilusão. A ideia não é essa, tá? Bom, mas afinal de contas, o que é a sabedoria? A palavra sabedoria na Bíblia tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de quem serve a Deus. Isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação ou conhecimento cultural puro e simples, mas à habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar um problema da vida. Né? Então, não é o conhecimento pelo conhecimento, só. Ok? Aí ele usa aqui uma expressão. Por exemplo, a formação acadêmica não tem potencial para livrar você dos caminhos da delinquência ou dos enlaces da sedução. Né? Então, existem muitas pessoas que eles têm muito conhecimento, eles têm muita informação, mas usam isso para o mal. Né? A penitenciária está cheia de pessoas, aliás, lá existe uma ala específica para pessoas com autoconhecimento. Pessoas que têm um nível superior não ficam na sala dos comuns. Né? Então, ter conhecimento não é o mesmo que ter sabedoria. A sabedoria está na aplicabilidade daquilo que nós conhecemos, na aplicabilidade do conhecimento adquirido. Senão, não é sabedoria, é só conhecimento. Ok? Provérbios 7, 21 ao 23. Com seu muito bom discurso, ela o fez render-se. Com a lisonja de seus lábios, o forçou. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro e como o tolo para a correção dos estúpidos, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Então veja, o conhecimento pelo conhecimento não produz sabedoria. A sabedoria, ela vem na aplicabilidade do conhecimento para que possamos ter uma vida digna, uma vida reta, uma vida justa e uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Do contrário, não é sabedoria. Não é? É por isso que muitos dos nossos pais, dos nossos avós, eles tinham pouco conhecimento intelectual, mas muita sabedoria.
Porque o pouco conhecimento que eles tinham intelectual, muitos deles sem qualquer perspectiva de diploma, por exemplo, mas o pouco conhecimento eles aplicavam de uma maneira de maior preservação da vida, de maior produção de felicidade, e muitos para agradar aí a Deus. Olha só, e de onde vem a sabedoria, né? Olha só o que diz o versículo 17 de Tiago 3. Mas a sabedoria que vem do alto, ele está fazendo aqui um contraste entre a sabedoria da terra e a sabedoria do céu, a sabedoria divina. Vamos pegar o 13? Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria? Primeiro ponto, sabedoria não é aquilo que você verbaliza, é como você se comporta. O sábio não diz que é sábio, ele mostra que é. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas ela é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Então, você pode aí até anotar. A sabedoria, uma pessoa sábia, um sábio, ele não combina com um ambiente, nem com um comportamento onde há inveja, contenda, confusão e toda a obra do mal. Aí você pode colocar aqui todas as obras da carne. Uma pessoa que é controlada pelos próprios desejos, uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa que não vive para agradar a Deus, ela pode ter muito conhecimento, mas ela não tem sabedoria, porque ela não transformou o seu conhecimento em uma forma prática de agradar a Deus, em uma forma prática de ajudar os outros. Pelo contrário, aonde não há sabedoria, o conhecimento é usado para a autodestruição e para a destruição das pessoas aí à sua volta, não é? Então, nós precisamos fazer esse paralelo e buscar de Deus a verdadeira sabedoria, que é esta habilidade de lidar bem, de administrar bem as situações, de enfrentar e superar os problemas da vida, não é? E, acima de tudo, viver uma vida que agrade a Deus em todas as áreas da nossa vida, com as nossas emoções, a dieta diária, a nossa sexualidade, a família, o próximo, a sociedade, o dinheiro e as dimensões da nossa existência. Então, a sabedoria, ela envolve aí a nossa vida como um todo, desde que a gente aplique aquilo que a gente tem de conhecimento. Isso serve para o conteúdo da palavra de Deus. Por exemplo, estou aqui ministrando aqui essa aula para os irmãos, ajudando os irmãos. A sabedoria vem a partir daquilo que a gente vai aplicar disso, né? Se não é um conhecimento pelo conhecimento, é aquele conhecimento que ele é recebido em sala de aula e depois fora da sala de aula ele não produz nada. Não porque ele não tem o poder de produzir, mas porque a pessoa não vai usar aquele conhecimento para ajudar os outros, para melhorar a si mesmo. Ela não vai aplicar aquele conhecimento nos seus relacionamentos para o bem, né? Então, ou ela vai ignorar o conhecimento adquirido, ou ela vai usar para o mal. Então, essa pessoa não é uma pessoa sábia. Muito bem, vamos pular aqui para a parte 2 da nossa aula, que tem o título de Composição e Estrutura de Provérbios. Provérbios, autoria e data. E olha, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like aí no vídeo, deixa aí o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós e necessário. Nós precisamos do seu comentário. Dá uma olhada aqui na descrição também, porque você vai encontrar muitas formas de nos ajudar. Você vai encontrar aí muitas formas de fazer parte aqui do nosso projeto, tá? Bom, Provérbios, autoria e data. Basicamente, podemos dizer que Provérbios é um ditado ou uma máxima que expressa uma verdade geral. Por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Embora não esteja na Bíblia, é um bom ditado popular. Há outros provérbios no contexto secular que expressam uma verdade geral, tá? Então, em
Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus. E aí eles têm, então, um significado mais amplo, tá? Então, existem muitos ditados populares. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, não é? Diga-me com quem andas e eu direi quem você é. Muitos ditados populares, eles são contrários à palavra de Deus. Por exemplo, Deus escreve certo por linhas tortas. A Bíblia diz que ele irá diante de ti endireitando os caminhos tortuosos. Então Deus não escreve certo por linhas tortas, ele endireita as linhas para escrever. Mas esse ditado, ele tem um certo sentido, né? Fala de pessoas, fala de situações comuns ou de situações impossíveis, quer dizer, a gente consegue escrever numa linha torta, mas Deus consegue, entende? Então não está na Bíblia com estas letras. Por isso a gente tem que ter esse cuidado de que, em que ambiente que eu estou falando? Quando eu estou no ambiente do altar ou na sala de aula, aquilo que eu estou falando, as pessoas tomam como um princípio bíblico. Então eu preciso falar o que está na Bíblia, ok? Agora, no dia a dia existem ditados que não estão na Bíblia, mas que fazem muito sentido. Agora, é claro que os provérbios, né, os ditados bíblicos, eles contêm aí uma amplitude muito maior, porque foram inspirados por Deus. Não por acaso a palavra machal, provérbios em hebraico, tem esse significado mais amplo, como nós destacamos. São máximas ou ditados que expressam verdades as quais servem como princípio de vida correta e justa diante de Deus. A autoria do livro de Provérbios é do sábio Salomão. A maioria dos provérbios são dele, não só, mas a maioria são dele. O árabe Agur, outro não israelita, Lemuel e um autor desconhecido. Estes autores versaram máximas ou ditados, parábolas que expressam princípios divinos que podem ser aplicados ao nosso cotidiano. Qual é aqui a estrutura? Em primeiro lugar, devemos destacar que o livro de Provérbios foi escrito como poesia hebraica. Por isso ele é denominado também de livro poético. Nós temos os livros poéticos, não temos? Nós temos Jó, Salmos, Cantar de Salomão, Provérbios, Eclesiastes, são considerados os livros poéticos, ok? Essa informação é importante para observar as muitas imagens que estão presentes no livro, por meio de comparações, contrastes e paralelismos como elementos bem peculiares da poesia hebraica. Assim, por se tratar também de um gênero poético, não é possível estabelecer uma organização rigorosamente sistemática. Tá? Para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em 3 principais divisões: discursos, de 1 a 9, coleções de provérbios, do 10 a 29, e apêndices. Tá? A primeira divisão, do 1 ao 9, traz uma introdução que apresenta o contexto e propósito do livro de Provérbios. E em seguida abre uma série de discursos mais longos que trazem instrução, exortação, encorajamento, advertências, repreensões que estimulam o temor ao Senhor, ilustrado por meio do contraste entre a conduta do sábio e a conduta do ímpio. Tá? Então, o livro de Provérbios ele nos mostra de uma maneira muito prática, não é? Por exemplo, Provérbios 6, ele começa com advertência contra promessas. Olha que interessante, ó. Filho meu, se fores fiador do teu amigo, se feriste tua mão com um estranho, tu és laçado pelas palavras da tua boca, tu és tomado pelas palavras da tua boca. Tá vendo? Faz isto agora, meu filho, e livra-te. Quando estiveres na mão do teu amigo, vai, humilha-te e certifica teu amigo. Não dê sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Livra-te como uma gazela da mão do caçador e como um pássaro na mão do passarinheiro. Olha que interessante. O provérbio bíblico mais conhecido de todos, Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos e ser sábio, que não tendo guia, feitor, nem governador, provê seu alimento no verão e junta sua comida na colheita. Olha que interessante.
Então veja, são provérbios práticos. Ele fala aqui sobre o fiador. Quando você ficar por fiador do teu amigo, você fica preso na mão dele. Se você tiver feito isso, faça de tudo para se livrar disso. Use todos os esforços. Aqui o professor pode falar de uma experiência pessoal, ou ele pode, não é, trazer aí outras experiências. Não é? Hoje, graças a Deus, não se usa mais o cheque. Eu sou da época do cheque. Né? Então, ter um cheque significava que aquela pessoa tinha um crédito a mais. Significava que aquela pessoa tinha um nome mais forte. Então, quem não tinha o cheque, quando ia comprar alguma coisa, né, tinha esse negócio de emprestar o cheque. Eu vou emprestar o cheque do irmão para eu comprar uma roupa. Ô irmão, lá na loja faz em 3 vezes no cheque. O irmão não me empresta o cheque, e aí eu pago pro irmão. E aí eu lembro que daí a gente tinha que dar o dinheiro pro irmão ou depositar na conta do irmão, porque o cheque ia cair. Né? E essa é uma linguagem que boa parte dos jovens de hoje nunca usaram cheque. Provavelmente sabem o que é. Né? Mas enfim, uma vez que você emprestasse o cheque, irmão, o banco não quer saber que você emprestou o cheque. O banco quer receber o cheque. Ok? Então, o dono do cheque é o responsável. Ah, irmão, não deu para eu te dar o dinheiro agora. Para não sujar o nome do dono do cheque, o dono do cheque muitas vezes tinha que pagar a dívida e cobrar do irmão ou ficar sem receber. Né? Então, o sábio está dizendo, não faça isso. Nessa época aqui não tinha cheque. Né? Ele está dizendo, não faça isso. Né? Hoje não usa mais cheque, mas tem o empréstimo e tal. Ou me empresta. Não faça isso. Ajudar é uma coisa. Ficar por fiador não é uma boa coisa. A Bíblia diz não faça isso. Então, é um provérbio prático. É algo prático que ele está ensinando para nós para os dias de hoje. Para os dias que nós estamos aí realmente vivendo. E por último, aqui a parte 3 da nossa aula, que é um convite e chamado à sabedoria. O propósito do livro de Provérbios está exposto na introdução do próprio livro. Aqui destacamos 3 expressões que revelam esse propósito. Vamos ler? Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução. Olha isso. Para entender as palavras do entendimento. Então, conhecimento, discernimento. Para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo, da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. Então veja, aparece aqui, olha o que ele diz no verso 5. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado. Isso aqui é interessante. E o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Olha que coisa interessante. Anote aí. Qual é a qualidade de uma pessoa sábia? Vamos lá? Qual é? Tá balançando aqui, né? A qualidade de um sábio. Como você identifica se você é uma pessoa sábia ou se você está diante de uma pessoa sábia? Está aqui no verso 5. O sábio, ele ouve e ele aumenta em aprendizado. Ou seja, traduzindo, o sábio é aquele que sempre está aprendendo. Olha que interessante. O sábio é aquele que sempre está aprendendo. Sempre. Seja em situações favoráveis, em situações desfavoráveis, em situações
positivas, em situações negativas, ele sempre está aprendendo. O olhar e os ouvidos do sábio sempre estão atentos. Ele sempre está perguntando o que eu posso aprender com esta situação. Ou seja, ele sempre está crescendo em sabedoria, aumentando aí o seu conhecimento prático, como nós estamos falando aqui. Por consequência, aparecem duas imagens no final da primeira divisão. A imagem da insensatez, personificada numa mulher que busca seduzir o jovem ingênuo. Tá? Então, olha só o que diz o verso 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não abandone a lei da tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Então, quem é um filho sábio? Um filho sábio é aquele que ouve pai e mãe. Ponto. Um filho sábio é aquele que ouve pai e mãe. Pai e mãe não são um abajur. Pai e mãe não são um vaso de decoração na vida dos filhos. Não. Eles são as vozes de sabedoria e de direcionamento. Feliz e sábio é o jovem que escuta sua mãe e seu pai. É que, na atual geração, a distância entre os pais e os filhos, ela aumentou em termos de conhecimento, né? Então, até uns 30, 40 anos atrás, antes da internet e do smartphone, a diferença entre pais e filhos nas questões de conhecimento eram muito menores do que hoje. Não é? Então, os filhos, claro que vinham num tempo diferente, aprendiam coisas novas, mas muito próximo do pai e da mãe. O smartphone, a internet, cria uma distância ainda maior. Não é? Então, os filhos dependiam muito mais dos pais há 30 anos atrás do que hoje. Hoje tem criança de 10, 12 anos já ficando independente, por exemplo, financeiramente de pai e de mãe. Mas não importa. Pai é pai, mãe é mãe e filho é filho. Então, o filho inteligente, o filho sábio, ele tem esta característica de ouvir pai e mãe, de buscar o conselho do pai e da mãe. Você pode perguntar isso aí para os seus alunos, tá? Bom, aqui tem então essa analogia da mulher que busca seduzir o jovem ingênuo e da senhora sabedoria que busca induzir o jovem a adquirir sabedoria e inteligência. Elas são analogias perfeitas da insensatez e da sabedoria, respectivamente. Dito isso, podemos afirmar que o propósito do livro de Provérbios é instruir os jovens moldando o seu caráter, de modo que a sua vida seja plenamente coerente entre os valores atemporais de Deus e as circunstâncias temporais de nossa experiência humana. Por isso, um livro tão antigo como o de Provérbios tem muito a dizer a você, pois as questões que se trata são atemporais, eternas. Elas não brotam da esfera externa do ser humano, mas das questões do coração que todo jovem apresenta em qualquer contexto que se encontra. Então, é por isso que a gente percebe que o livro de Provérbios foi escrito para nós. É por isso que ele é tão atual, né? Ele é tão de hoje, né? A gente consegue perceber isso, entre outras coisas, que nós vamos aprender neste livro, tá certo? Eu fico por aqui, tem muito mais que você pode perguntar nos comentários, ou aqui tem link do WhatsApp, temos 6 grupos do WhatsApp, dúvidas, críticas e sugestões, fala com a gente nos comentários ou no WhatsApp. Se tiver alguma coisa a mais, eu gravo um outro vídeo aqui para vocês falando sobre um ponto específico da aula, tá bom? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.